Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de um episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E justamente no primeiro episódio deste incrível mês de dezembro, tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história do empreendedorismo feminino aqui da nossa cidade. Falo dela, a empresária Ana Roveda, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Ana, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho de Governador Valadares poder Obrigada, ter Luiz. você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Bom depende dia. do horário que vai estar nos acompanhando. Verdade. Seja muito bem-vinda. Luiz, bom dia, boa Tamo tarde, boa noite. Obrigada pelas palavras. Fico Tamo muito junto. feliz e honrada pelo convite. Tamo junto, Ana. É uma honra ter você aqui. E, Ana, eu acho que é quase um ponto pacífico, uma verdade absoluta para todo mundo que, após o advento nefasto da pandemia, começou a se debater muito mais a questão da saúde mental. Antigamente, quando a gente falava saúde mental, era um assunto um tanto quanto distante, isso há 10, 15 anos. Hoje não, principalmente por conta de tudo que aconteceu na pandemia e por tudo que a pandemia gerou em nós, é muito comum você ver algum psicólogo em algum veículo de comunicação ou na internet falando sobre doenças mentais. É muito comum, às vezes, nós mesmos, entre amigos, entre os nossos familiares, estamos ali debatendo sobre a nossa saúde mental. Minha cabeça não tá boa, minha cabeça de fulano não tá boa. Enfim, se tornou muito mais comum debater sobre isso. Feita essa pequena introdução, como é que você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2024? Intenso. Legal. Então, saúde mental é importante mesmo. Alguns anos atrás a gente não dava, né, Sim. ideia para esse assunto, mas depois da pandemia realmente, e principalmente depois que eu virei mãe, é algo que me pegou bastante, né? Dá uma sacudida, Claro. a saúde mental, o estresse pós-maternidade, né? Aquela intensidade da... A gente trabalha de manhã, de tarde, à noite como mãe, né? Sim. Às vezes você não dorme à noite, aquilo você vai ficando estressada, a sobrecarga materna vai pesando e realmente você tem que cuidar para não deixar passar, né? E o estresse tomar conta da nossa rotina. Ana, como é que era você nos tempos de escola lá em Divino das Laranjeiras? Uma bênção. Sério mesmo? Com certeza. Muito bacana a época que eu morei lá, passei minha infância. Na verdade, eu sou de um distritozinho bem menor lá, que é Macedônia. Sim. Macedônia! De poucos habitantes. Menor que Divino das Menor Laranjeiras? que Divino. Jesus Pertence a amado. Divino. E aí, eu fui para Divino com uns 4 aninhos. Sim. E aí, fiquei lá minha infância. Mas foi muito divertido, muito bom mesmo. Que legal, que legal. E eu costumo brincar que o tempo de escola ele é um dos mais prazerosos das nossas vidas, independentemente da geração em que a pessoa Ou traumático, né? Também, depende de Depende. cada trajetória, cada história. Mas independentemente da geração em que a pessoa possa pertencer, o tempo de escola ele é muito gostoso, porque é claro que existem exceções, mas normalmente a única responsabilidade que uma criança ou um pré-adolescente tem na escola ou na vida durante o tempo de escola é passar de ano, é não fazer bagunça, é passar de ano para poder conseguir aquele presente de Natal tão desejado, esperado, ou fazer aquela viagem dos sonhos com a família. É um tempo muito gostoso. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente à escola que você estudou, se é que você já teve a oportunidade de passar depois, lógico, depois que você estudou nela, aquele tipo de lembrança que vem na sua cabeça na hora que você passa nela. Olha, lá em Divino são 2 escolas. A do ensino, né, primário. Sim. E depois do Ensino ensino fundamental médio. e ensino médio. E do ensino médio, que eu mais tenho boas lembranças, com certeza, do ensino fundamental. Com certeza. Minha infância lá foi muito boa, minha mãe era professora. Ainda é professora, né? Eu tive momentos muito divertidos lá na Escola Mundo Encantado. Que legal. É uma escola muito especial mesmo. Que legal, que legal. Como uma menina de Macedônia que foi estudar em Divino das Laranjeiras foi parar no direito?
Ele que te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida profissional? Nenhum dos dois, eu caí de gaiato. Foi a força ou não? Foi assim, deixa eu explicar. Finalizei o 3º ano, obrigatoriamente a gente tem que ir para faculdade. Eu tinha 17 anos, muito nova. Então, fiz o vestibular lá. Na verdade, eu queria fazer veterinária, mas na época eu não tinha condição de fazer, porque era tudo muito longe, era Colatina, Valadares não tinha. Então, eu fiz o vestibular. Na época, eu acho que eu fiz para engenharia civil. Eu detesto matemática, gente. Como então você que eu fui caçar em engenharia? E perdi um ano da minha vida. Não perdi, não. Conheci pessoas especiais lá, foi muito bom. Mas eu vi que aquilo não era para mim. Quando eu comecei a tomar pau em engenharia... Então, você chegou a entrar no curso de engenharia? Fiz um ano de engenharia. Tomei pau. Aí começou uma primeira matéria, segunda matéria. Mesmo eu me esforçando, fazendo aulas particulares, aquilo não evoluía. Aí eu conversei com a minha mãe, eu parei, pensei, não era aquilo que eu queria para mim. Sim. Então, eu tive a opção de ir pro curso de Direito. O curso de Direito, eu acho que ele sempre tem uma porta aberta para todo mundo, todo mundo. E interessante que ele é muito igual à engenharia, né? Totalmente diferente. Mas eu sempre fui muito boa em português. Sim. Sempre fui bem comunicativa. E aí, o Direito, para quem não sabe o que fazer, o Direito sempre é uma ótima opção. Eu falo que quem faz Direito sempre fica um pouco mais inteligente. Então, é verdade. Aí, a gente vai... Eu fui muito inocente ali naquele vestibular e falei, eu vou trocar de curso, tinha a opção do Direito e fui pro Direito. No primeiro semestre já foi uma benção, já comecei a passar em tudo. E eu tinha um pouco de dificuldade na fala, né? Um pouco de vergonha. Sempre, como eu te falei antes do podcast, eu sou tímida, isso aqui é um personagem. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tomar a frente de tudo que tiver para apresentar aqui de trabalho. Eu vou desenvolver a minha comunicação e aqui que eu vou aprender. Porque lá na frente eu vou ficar com medo. Quer saber? Eu enfrentei meu medo e fui. E aí foi muito legal. Nossa, foi uma época muito boa na minha vida, faculdade de Direito. Eu fiz muitos estágios, assim, em todos os lugares que você pensar. Delegacia, fórum escritório de advocacia. Foi muito legal mesmo essa época. Foi bem bacana. E sobre o direito, como você mesma disse, você tinha entrado na faculdade de engenharia civil, não viu que não era aquilo que você queria e foi parar no direito. E eu imagino, até pela área em que você atua hoje como empreendedora, o direito ele acaba sendo importante, porque tem a questão jurídica e isso acaba sendo muito benéfico para a sua vida, porque você teve a bagagem do direito consigo. A partir de qual momento dentro da faculdade de direito que você parou e pensou, é um curso bacana, talvez eu possa nem exercer a profissão, mas eu acho que vai servir muito beneficamente de bagagem para a minha história como profissional. A partir de qual momento que você parou e olhou assim, chegou em casa e falou, o direito eu acho que pode ser algo bem interessante para a minha vida? No primeiro semestre. Que legal. Primeiro mês, né? Aquele primeiro semestre que eu fui aprovando, né, em todas as áreas e as coisas foram desmistificando, assim. Fui aprendendo que não era daquele jeito, que a gente, como ser humano, a gente é muito ingênuo, né? A gente não tem noção de como que são as coisas. E às vezes as pessoas aproveitam da gente porque a gente não sabe das coisas. Sim. Foi ali no curso de Direito, naquele primeiro semestre, que a gente começa a aprender um pouco sobre Direito, né? Sim. E também, quando a gente teve, eu não lembro mais qual período que foi, teve o direito ao consumidor. O direito ao consumidor ele é uma virada de chave na nossa vida como ser humano, né? Pra gente ver como que funciona o mundo. Que aí as pessoas começam a não aproveitar mais de você. É importante você saber o direito ao consumidor pra vida. Que legal. E eu costumo dizer, Ana, que ainda mais você, muito nova, saiu de uma cidade muito pequena, que tinha ali a sua origem e que acabou entrando nesse universo, primeiramente da faculdade, com a engenharia e depois no direito. E isso aconteceu comigo. É um mundo diferente quando você entra na faculdade. Eu saí da faculdade totalmente transformado, não só profissionalmente falando, mas principalmente como homem, como pessoa, como ser humano. Até porque, abrindo um parêntese, na minha turma, eu formei em 2014 no ensino médio e logo em seguida, 2015, entrei na faculdade. Só que eu convivi ali com pessoas que tinham 40, às vezes 50 anos de idade, 50 anos de vida.
Então era uma troca de experiência, de realidades totalmente distintas. Isso me ajudou muito, porque você acaba vendo a vida de uma forma diferente. O quanto que a faculdade, e aí não só o curso de Direito, mas o contexto como um todo da faculdade te ajudou a fazer com que você pudesse ser uma mulher melhor, um ser humano melhor? Bom, na faculdade, na verdade, a minha criação, eu sempre tive bons princípios. Então, quando você alia os bons princípios com a faculdade bacana, que abre a sua mente, né? Isso é muito importante pra gente. Sobre o direito, mas eu poderia te conhecer como uma advogada, como uma juíza, como uma policial civil, como uma delegada, mas eu conheço a Ana Roveda como empresária e dona da sua própria empresa. Como o empreendedorismo foi parar na vida da Ana? Então... Você já tá rindo, né? Porque foi de paraquedas, não, né? Foi de paraquedas. Então, na verdade, foi assim. Eu formei em Direito, né? Queria já entrar na área. Sempre quis ser advogada. Nunca quis ser juíza, delegada. A delegada até é bacana também. Mas mais advogado, eu acho que é um pouco mais fácil para você ser advogado. Você pode escolher. Você não tem que ser imparcial. Você pode escolher ali, né? Não, você tem que ser imparcial. Não, tô falando assim no caso do cliente, né? Sim. A gente defender o nosso cliente. Ah, sim, é verdade, parcial. Dessa forma, né? Olhar o lado do cliente, sim. Escolher aquele argumento que você vai usar. Isso te dá um pouco mais de liberdade. Claro. Né? Qual que foi a pergunta? Como como que entrou... foi parar na sua vida? E aí, eu fiz a prova da OAB e... Passou de primeira. Vou ser sincera. Fiz a prova da OAB, passei na primeira fase e tal. E aí, eu comecei a pensar assim, gente, eu preciso de roupa pra poder... Olha, que legal, que interessante usar. Isso. E aí, eu comecei a olhar alguns looks. Aí, eu fui entrando pro lado da moda e aquilo foi pegando, foi virando uma bola de neve. Eu falei, se eu não dedicar agora, eu vou acabar perdendo isso, né? Algo que começou também na pandemia, estava tudo parado. Sim. Eu comecei a vender uma peça ou outra para poder ter algo, um hobby para poder fazer, né? Mas acabou virando realmente uma profissão e hoje eu amo o que eu faço. E como surgiu a loja? Então, começou justamente na pandemia, né? Eu comecei vendendo lingerie, fui para roupa fitness, isso em casa, no online. E, de repente, eu me vi ali, eu já precisava de um espaço para poder montar a loja, fazer um provador. Porque se a pessoa não vê o provador, se você não falar sobre o produto, a pessoa não vai ter interesse. E eu comecei mesmo até sem saber vender, não sabia nem vender, só tirava foto ali, achava o máximo. Eu fui vendo a importância de você ter a parte técnica, né, de saber vender, saber conversar com o cliente, explicar. Isso é muito importante. E eu não sabia fazer isso. Fui aprendendo na jornada. Sim. E aí eu precisei de um espaço maior. Acabei abrindo minha primeira loja lá em Divino. Eu precisava de um lugar bacana para fazer as fotos. E também para ter o estoque da loja. Então eu comecei a abrir a primeira unidade lá em Divino, que existe até hoje. E foi assim que começou. Eu precisava ampliar. As pessoas já estavam indo lá em casa. Já estava ficando uma coisa assim, já não tinha como receber as pessoas direito, que acaba sendo na casa da gente, fica muito pessoal. Sim. E eu fui abrir a loja em Divino. Então, lá já tinha um provador, tinha uma loja bonita, fazia coquetel, essas coisas. Aí, depois eu abri em Valadares, lá no Elvamar, porque lá já o ponto é meu. E aí a loja é bem maior e ficou bem bacana também. Sobre a sua mas a sua vinda para Governador Valadares com a loja, melhor dizendo. E olha que interessante. Se você tivesse a loja apenas em Divino das Laranjeiras, talvez eu não te conheceria. Não que isso seria uma grande coisa para você eu te conhecer, mas eu te conheço pelo fato da sua loja estar inserida aqui em Governador Valadares. Foi um grande passo na sua vida profissional manter a loja em Divino das Laranjeiras, mas ao mesmo tempo conseguir se instalar aqui em Governador Valadares? Esse foi um grande dilema na minha vida, manter a loja de Divino, né? Que é onde está a minha raiz ali. Divino é minha casa, né? Minha primeira casa. E atender o povo divinense, para mim, é muito importante, porque não é só
não é só vender, né? As pessoas, elas já identificaram ali com a loja. Eu sei a necessidade de cada cliente. Carol, eu tô precisando disso, tal coisa e tal. Então, elas têm ali como ponto de referência. A gente demora para se estabelecer. Mas quando você estabelece num lugar, as pessoas têm você como referência. Elas gostam de me ver, de me assistir os stories. Elas têm aquilo como inspiração mesmo, né? Como admiração. E manter a loja de Divino, acho que é fundamental também para a minha essência, né? Atender o povo, acolher. Eu acho que a Miss Lola de Divino, ela acolhe muito bem o público lá. Como foi a ideia de poder vir para Governador Valadares em relação a, como eu disse anteriormente, vou manter em Divino, mas eu quero ter uma loja em Valadares. E hoje você tem. Como é que surgiu essa ideia? Foi assim, como eu já morava aqui, né? Tudo começou aqui, eu abri lá primeiro por causa do custo, né? E trabalhei muito lá, vendia muito lá, mas ao mesmo tempo online fluía muito aqui. Fluía muito. O comércio de Valadares é muito bom. E eu ficava aqui somente no online e vendia de lá, mandava de lá para cá, né? Trabalhava muito. Só que eu vi também a necessidade daqui ter um ponto físico. Sim. Precisava muito para você expandir, né? Para você consolidar o negócio. Firme aqui, você precisa ter um ponto físico. É essencial ter o ponto físico. E aí, como eu comprei esse ponto, né, lá no Elvamar, que é meu, eu construí lá, fiz um projeto bem bonito, né? Queria uma loja, assim, delicada e que fosse a minha cara, mas também clássica, para colocar as roupas com preço justo, mas que trouxesse qualidade. Então, eu fiz, junto com a arquiteta, a gente sempre sou muito intrometida, eu quero assim, 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 assim. E aí, eu precisava desse ponto e a gente fez lá no Elvamar. E acabou, assim... Pela distância, o Elvamar é bem longe. Sim. Né? Bem longe, assim, do centro, né? Depende de onde, da sua localização Depende do ponto geográfica. De vista, como diria o outro. Depende da sua localização. Pode estar perto ou longe. Mas lá é legal porque o espaço lá é bem amplo, é fresco, é tranquilo, tem lugar de estacionar, tem uma paisagem maravilhosa, Bituruna lá atrás, tem, assim, uns coqueiros na frente. Assim, então, tem a ajuda da natureza. Eu acho que é um grande diferencial. Eu percebo no seu trabalho, com a sua loja, e eu acho isso muito magnífico. Independentemente de qual área esteja inserido o empreendedor ou uma empreendedora. Quando a gente pensa na sua loja, na Miss Lola, automaticamente vem o seu próprio nome. Em qual sentido que eu falo? Você tem a cara da sua empresa. Você tem a cara dos produtos que você vende dentro do seu empreendimento. Você já percebeu isso? E se sim, foi algo que veio com o tempo ou desde o início da sua trajetória como empreendedora, já era algo que você queria implementar? Então, isso tudo a gente descobre ao longo do trajeto, do percurso. Hoje a loja realmente já tem a minha cara. Eu comecei comprando assim, só roupa de festa. Só tinha roupa de brilho, aquilo que a gente achava bonito. Mas aos poucos a gente vai tomando posse da nossa personalidade e vai colocando ali em cada peça, vai escolhendo. Eu opto sempre pelo mais simples, o mais clássico, o mais tradicional, que eu acho que é o que acerta o maior número de pessoas, né? A maioria das pessoas. Antigamente, quando eu comecei, eu achava que só roupa de festa, só roupa bonita ali que ia vender, mas não é assim. Então, eu fui aprendendo que o simples é o que funciona. Né? Sobre isso que a gente acabou de falar, é claro que Governador Valadares possui a grandeza de ter muitas produtoras de conteúdo. Eu não gosto muito de falar de digital influencer. Eu acho que acho que o termo correto seria produtoras de conteúdo, porque são pessoas que dão a cara de muitas empresas. E você utiliza desse tipo de recurso. Mas, ao mesmo tempo, e isso eu também acho muito interessante no seu trabalho, que você também coloca a sua própria cara nas redes sociais para poder fazer com que um cliente novo que chegue possa ver o seu rosto, do jeitinho que você é, numa peça de roupa que essa cliente, melhor dizendo, vai querer comprar. Qual que é a importância da dona de uma empresa, principalmente ligada ao segmento de moda, colocar a própria cara, literalmente, não só no Instagram, mas vestindo as roupas, fazendo vídeos, fazendo provadores, até mesmo para poder tentar se identificar com a própria empresa e gerar identificação com um futuro cliente? Isso eu aprendi bem no início.
da carreira através de uma experiência própria que eu tive, uma experiência pessoal. Como é importante você usar as suas roupas que você vende. Ali você está ali no seu comércio. Sim. Aquilo que você vende, aquilo que você oferece, você tem que usar, você tem que ser, você tem que vestir. Então, eu aprendi bem cedo a vestir as roupas. Eu tinha nessa roupa antes de eu começar a vender roupa, eu tinha roupa de outras marcas, de outras lojas, e eu fui eliminando aquilo com o tempo, porque eu vi que quando eu saía na rua, as pessoas, nossa, que roupa bacana, Carol. De onde essa roupa? Eu falei, da loja tal. E eu já tinha a loja. Então, eu comecei, falei, quer saber, eu vou eliminar essas roupas e vou começar a sair só com as roupas da loja. E aí, eu comecei. O lojista, ele quer sempre vender, né? E acaba que ele, às vezes, nem tira pra ele. Sim. E nem sobra que você vende tudo. Então, eu comecei a usar sapato da minha loja, roupa da minha loja, bolsa da minha loja. Então, é uma propaganda viva. Onde você vai, eu preocupo sempre muito com a imagem. Na maioria das vezes, né? Eu tento sair bem arrumada, com o cabelo, uma make que seja leve, porque você é uma propaganda. Então, se a pessoa tá te vendo ali, essa menina é da Miss Lola, roupa bonita, tem lá na loja, quer que eu traga pra você? Quero, tô mandando. Que legal, Esses dias eu sempre conto essa história para as minhas amigas, minhas clientes. Achei muito engraçado. Eu fui no Coelho Diniz, aí eu falo com as minhas amigas, eu brinco assim, gente, eu tô ficando famosa, vocês me valorizem agora. Eu fui no Coelho Diniz, foi muito engraçado. Tava fazendo compra, e eu passei rápido assim, e passou uma mulher por mim. Quando ela passou, ela falou num tom cinematográfico. Miss Lola. Olha isso! Eu sempre gosto, achei muito engraçado. Eu fiquei me sentindo a Cindy Crawford. Miss Lola. Que legal, eu falei, cara. nossa, eu tô famosa. Eu achei muito engraçado isso. Qual que é o maior desafio de empreender no ramo da moda? No ramo da moda? Então, eu acho que a dificuldade é um pouco na minha área, né? A minha ingenuidade. Né? Achar que todo mundo é amigo e as coisas não são assim. E tem uma competitividade que, às vezes, ela atrapalha o próximo querer ali, né? Te prejudicar um pouco. Eu foco muito no meu trabalho, eu não olho outros trabalhos de forma alguma. Mas acho que as pessoas, às vezes, elas tentam prejudicar a gente, não de forma pessoal, mas olhando, né, a si mesmo. E isso atrapalha um pouco essa competitividade, né, de querer, de só uma pessoa vencer. Eu acho que todo mundo dá a mão para todo mundo, é mais fácil para todo mundo vencer. Com certeza. Até porque tem espaço para todo mundo. E Governador Valadares é um exemplo disso, no que tange a quantidade de empresas voltadas para o segmento da moda feminina. E aí vem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para ti em relação à identificação de peças de roupas, no seguinte aspecto. Pelo fato de termos aí várias lojas voltadas para o segmento feminino e para a moda feminina, os clientes, ou as clientes, melhor dizendo, têm várias opções. Elas podem ir em várias empresas. Mas muitas pessoas, graças a Deus, escolhem a sua empresa para poder ir e efetuar várias compras. Nesse sentido, e mediante a tanta concorrência, como é que você delimita, como é que você escolhe o perfil de roupa que você quer colocar à venda para, consequentemente, os seus clientes comprarem? Então, eu dou preferência para peças básicas do dia a dia, tradicionais, que vão encaixar no guarda-roupa de todo mundo. Sim. Né? Claro que a gente tem sempre um pouco de moda festa, um pouco de coisa mais elaborada ali na loja, mas eu sempre acerto mais porque eu vou sempre no básico, né? A gente tem um conjunto, linho, viscose. Eu dou preferência também a muitas peças de linho e viscose que são bem frescas, porque a gente mora numa região muito quente. Sim. Então, assim, sempre tem que ter uma pantalona, uma camiseta básica, uma camisa branca, um conjuntinho e um tubinho. Quais são os pilares para poder fidelizar uma cliente? Olha, hoje, né, não deveria ser o diferencial o atendimento. Não deveria ser padrão. Mas hoje a gente fideliza muitos clientes mesmo por conta do atendimento. O atendimento lá na loja
É porque na loja não, você pode ir lá, mandar alguém de surpresa lá. O atendimento da loja é muito acolhedor, né? As pessoas chegam lá e elas são acolhidas, né? Não, a gente não fica isso aqui, nossa, ficou maravilhoso. Não, a gente acolhe a pessoa, né? Pra ver o que ela está procurando. Ouvir o cliente é muito importante, né? Porque nem todo mundo precisa daquilo, que às vezes, eu tô querendo tal coisa e tal. A gente dá o produto certo, de acordo com aquilo que a pessoa desabafa, aquilo que a pessoa precisa, né? Então, o acolhimento do cliente ali na hora é certeiro para poder fidelizar. Em relação ao empreendedorismo, principalmente no aspecto da moda, como é o seu caso. E nós estamos chegando agora numa das épocas mais importantes para qualquer cidadão, qualquer pessoa, mas principalmente para vocês lojistas, que é a época do Natal. Como é que estão os preparativos? Já tem gente procurando? Já tem gente querendo comprar? Com certeza. Eu acho que todo lojista de Valadares percebeu que o comércio começou a aquecer agora nesse final de ano. Foi bem gostoso essa virada de chave. Black Friday foi bem legal e as pessoas já começam a ficar mais ansiosas, né? Pensando no Natal, pensando no Ano Novo, na viagem. E a gente está preparando, a gente trouxe uma coleção, né? Essa semana passada a gente trouxe uma coleção lindíssima de peças lá para a loja. A loja está toda recheada de coleção nova, vitrine bem legal, vai chamar bastante atenção. Sobre a sua vida com o empreendedorismo, o que é empreender para você? Empreender, eu acho que é se aventurar, né? Se permitir descobrir coisas que você, às vezes, tem medo, né? E o medo te trava. Empreender, você se aventurar, se jogar, cair, levantar, né? Aprender, não desistir. Acho que empreender é isso, é persistência. Qual o grande sonho que você já realizou sendo empreendedora? Eu acho que foi comprar minha casa, né? Acho que foi esse. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo empreendedora? Eu quero ter minha marca própria de confecção. Já tem o nome já? É a Miss Lula. É a Miss. Que legal, que legal. E você há de concordar comigo, até porque você veio do direito. E no direito você tem que ler muito, né? Muito livro, muitas páginas. Às vezes você nem quer ler, mas você precisa ler para estudar para uma prova, passar numa matéria. Que a nossa vida se parece como um livro, né? Com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E cada livro que se preze, ele tem uma capa, ele tem um título, ele tem as páginas e tem uma outra coisinha que começa com a letra C. O que é? Desculpa, tô em TDAH. Capítulo. O capítulo. Todo livro que se preze tem capítulos. E esses capítulos podem contar histórias boas ou histórias ruins. E aí, voltando, olha como é que a nossa vida se parece como um livro. Todos nós temos histórias boas e ruins. Às vezes mais ruins do que boas. Ou melhor, se for o caso, mais histórias boas do que histórias ruins. É assim a vida de todo mundo. E o mais interessante é que na nossa vida como CNPJ, podemos dizer assim, ou seja, como profissional, nós temos capítulos na nossa vida profissional. Imagino quando você abriu lá a loja lá em Divino, foi um capítulo maravilhoso da sua vida. Ainda mais se a gente pensar no capítulo de quando você abriu a loja aqui em Governador Valadares, ou quando você começou a ver que a sua loja estava estabelecida, que as pessoas estavam confiando, estavam indo atrás das peças, enfim. E na nossa vida como ser humano, como eu costumo brincar, como CPF, existem também vários capítulos marcantes. E o mais interessante é que esses capítulos da nossa vida como pessoa, ele pode ser em forma de data, um mês muito importante, um dia muito marcante. Por exemplo, imagina o dia do nascimento dos seus filhos, por exemplo. Então todo mundo, se você andar aqui na rua, se você andar lá no Elvamar, você vai parar qualquer pessoa, às vezes um morador de rua, ele vai ter um capítulo muito importante da vida dele, positivo ou negativo. No livro da vida da Ana Roveda, como você classificaria e o que você falaria com incontáveis páginas, eu imagino, do capítulo que começa, que atende pelo nome, melhor dizendo, de Lucimar Roveda?
Deu até uma travada aqui agora. Com certeza, acho que foi o meu primeiro capítulo, né? Aquele que me deu a mão, né? E até hoje permanece com essa mão estendida para mim, né? Mesmo de longe, minha mãe tá lá em Divina, eu tô aqui. Ela é quem me dá a mão quando eu mais preciso, ela que me entende, ela liga falando, Carolina, o que tá acontecendo? Tá tudo bem, minha filha? E essa é a mão que me puxa, que me leva para longe, mas às vezes essa mãozinha tá cansada e eu que dou uma puxada nela, mas com certeza é um grande capítulo da minha história. Qual que é o grande momento que você teve com a sua mãe? Aquele tipo de momento ou lembrança que você carrega consigo, que às vezes ela não lembra, mas você jamais vai se esquecer. Pode ter sido uma conversa, uma viagem, ou uma bronca que ela te deu, um ensinamento, enfim. Olha, algo que ficou marcado, eu sempre falo, minha mãe sabe disso, eu sempre falo para ela. Quando eu era muito novinha, lá em Macedônia, então minha mãe trabalhava na escola e ela foi se profissionalizar, né? E era em Mantena que ela fazia o curso. E ela me deixava uma semana com a minha avó e voltava aos finais de semana, porque era necessário, porque Sim. sem esse curso ela não podia ter um emprego. Sim. Eu lembro que uma vez eu era muito nova, eu tinha menos de 4 anos. Eu lembro que eu acordei, minha mãe saía de madrugada, por volta de acho que 5 da manhã. Eu acordei, eu saí sozinha de casa, minha mãe tinha saído. E eu saí correndo, tava frio. De madrugada, assim, né? Menos de 4 anos, isso? Eu tinha uns 4 ou menos, porque eu mudei pra Divino com 4 anos. E isso foi antes de eu mudar pra Divino. Sim. Eu lembro até do frio batendo no meu rosto, os cabelinhos assim. E eu indo no ponto atrás da minha mãe, falava, mãe, 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 com medo dela partir. Naquela tristeza de ver minha mãe partir, mesmo que seja uma semana. Porque quando eu acordava, né, ia brincar, eu nem lembrava. Mas na despedida era muito difícil. Sim, então, quando minha mãe fazia essa faculdade, foi algo... Eu sentia muita falta dela. Eu lembro esse dia que eu acordei e eu saí pela rua, bem novinha, pra ir atrás da minha mãe. E conseguiu ver ela? Consegui ver. Aí minha avó, meu Deus, a Ana Carolina saiu. Eu tava longe já. Que legal, cara. Não imagino, deve ter sido um momento muito marcante na história foi bem marcante. de vocês duas. Os dias dos nascimentos dos seus filhos foram os dias que mudaram sua vida? Com certeza. Principalmente o nascimento do Emanuel, né? Emanuel foi... Eu tive uma história que eu não gosto de falar. Eu tive um primeiro filho que faleceu. Sim. Não gosto de falar nesse assunto. Mas, então, eu fiquei aquela mãe de anjo, né? Perdi aquela sensação. E a vontade de ser mãe era muito grande. Muito grande. Uma tristeza, um vazio, aquela depressão invadia. Já não tinha saúde mental. Então, eu fui no monte, orei, pedi a Deus um filho, né? E desci, entreguei meu caminho para o Senhor e fui viver minha vida. E quando eu engravidei de Emanuel, e quando o Emanuel nasceu, né, a sensação do primeiro... Não, eu falo que não é a sensação do primeiro filho, é a sensação do primeiro filho vivo. É diferente para quem perdeu um filho. Então, ter o primeiro filho vivo, sim, aquilo foi sobrenatural. Eu só sabia agradecer a Deus o tanto que ele tinha sido bom. Quem já perdeu um filho sabe. Tanto que ele tinha sido bom comigo, de ter me dado um filho, realizado o meu sonho de ser mãe. E depois a Heleninha, eu tive um sonho, né, uma visão, estava dormindo. E uma voz falou assim, você terá uma filha e ela se chamará Luz. E eu falei assim, aí eu acordei, depois daquela mensagem, não foi um sonho, era só uma luz que falava. Ela se chamará Luz. Acordei, falei com meu esposo, a gente olhou um pro outro, mas que criança que chama Luz, nome diferente, né? E aí, eu não tava grávida. Logo depois, eu engravidei. Um tempo, acho que depois de uns 6 meses eu engravidei. Da Helena. E chegou a hora da escolha do nome. E geralmente eu não escolho, eu entrego pro Senhor. O Senhor vai mostrando pra mim. E aí eu fui vendo várias confirmações do nome Helena. Eu falei, eu não quero colocar Helena. Helena tá tão batido. Toda criança chama Helena. Toda criança chama Helena. E aí, um dia, eu ouvindo uma pregação de um padre, eu sou católica, eu comecei a sentir que ele estava falando comigo, e ele não falava o nome
de uma santa da igreja, ele não falava o nome, ele só contava a história dele. E ele foi contando, eu tava pedindo a Deus pra falar comigo, que foi contando. Eu falei, gente, ele vai falar o nome da minha filha. Eu senti muito forte isso, eu tava dirigindo indo pro Divino. No final, ele falou que o nome dela era Helena. Uau. E eu senti muito forte. Liguei pra minha amiga evangélica, falei, amiga, aconteceu assim. E ele falou Helena, eu senti muito forte. Minha amiga jogou no Google lá, Helena, significado, luz. Então, aí veio uma confirmação. Claro. Né, de você terá uma filha e ela se chamará Luz. E Helena significa luz. Então, Deus falou assim profundamente também com o nascimento da Helena. Com o nascimento da Helena foi uma virada de chave na minha vida também, de discernimento espiritual. O discernimento espiritual desceu sobre mim. E eu comecei a ver coisas ali que eu não via. E o nascimento da Helena foi uma bênção também. Que maravilha. Esse relato. Como em todo livro, como eu disse anteriormente, tem páginas positivas e páginas negativas. E na sua vida, qual foi o momento mais difícil que você viveu e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Com certeza foi a perca do meu filho, né? A morte, do falecimento do meu filho. Eu tinha 18 anos e foi muito difícil. Muito difícil a despedida dele. Eu já sabia que ele ia falecer, né? Como eu te falei, eu não gosto muito de falar nesse assunto. Mas a gente já sabia, já tinha um laudo que ele ia falecer, porque o rim dele não funcionava. Por esse motivo. Então, a gravidez também foi muito difícil. Você passar pelas lojas e saber que você não pode comprar nada, porque seu filho vai morrer. E você tem que comprar roupa para você enterrar seu filho. É muito difícil. Isso aí, acho que foi a parte mais difícil da minha vida, mas eu me apeguei muito a Deus, né? Foi um período que eu entrei profundamente numa experiência com Deus. Deus falou muito comigo e foi menos difícil porque Deus estava comigo. Só por esse motivo foi o único que eu saí, assim, dessa fase, porque foi uma fase tensa para mim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele tipo de momento que você jamais vai se esquecer. Tem vários momentos bons, né? Deus tem sido muito bom comigo. O dia do meu casamento foi um dia que Deus realizou meu sonho. Eu tinha um sonho de ter um casamento. Eu não tinha condição de fazer esse casamento, né? Um casamento, uma festa, aquela festa maravilhosa, não é barato. E eu não tinha condição e Deus foi provendo. Eu ganhei decoração de uma pessoa, ganhei vestido de outra. E quando eu cheguei no dia do meu casamento, e tava aquela festa maravilhosa, e assim, eu chorava muito no meu casamento, o Espírito Santo falava muito comigo. Eu entreguei meu coração para Deus ali, e o meu casamento também foi uma bênção. Foi um dos momentos maravilhosos também. Que legal. Agora o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras, e você vai defini-las ou defini-los com uma palavra. Tá bom. Macedônia. Casa. Divino das Laranjeiras. Lar. Governador Valadares. Comércio. Vida. Família. Deus. Tudo. Comércio. Bom. Elvamar. Tranquilo. Lucimar. Inspiração. Ana Rovida. Guerreira. Agora é o jogo do subestimado e o do superestimado. O superestimado, a gente não fala muito essa palavra durante os nossos dias. A gente troca ela por uma frase. Ah, não é isso tudo. Uhum. Quem é que nunca falou essa frase para determinar uma loja, uma pessoa, um artista muito famoso, uma música, um restaurante, um bar, uma comida? E o subestimado é ao contrário. É aquilo que você dá muito valor, você gosta muito, só que você vê que muita gente não dá tanta bola. Você vê que é algo assim que as pessoas poderiam dar mais valor. Podemos ir? Podemos. Me fala uma comida superestimada pelas pessoas, que não é isso tudo pra você. Dobradinha. Não gosto de jeito nenhum. Detesto. Me fala uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical. Superestimado ou superestimada? Madonna, Anitta. Me fale uma bebida. Pode ser alcoólica ou não. Superestimada. Você não bebe de jeito nenhum. Caracueca. Famosa cerveja preta, né? Uhum. Minha avó gostava muito. Me fala algo que as pessoas superestimam demais do empreendedorismo
e que na sua visão, com a experiência que você já tem, não é isso tudo? É o luxo, a ostentação, as pessoas, né, querem aquilo ali, mas no fundo, o que vale a pena mesmo não é isso, não. Me fale uma comida subestimada. Arroz. Arroz é Vez. a melhor comida do mundo. Ele é chique, ele tá no dia a dia, ele tá no casamento. O arroz é subestimado. Me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero, subestimado ou subestimada. Então, não sou muito de ouvir banda, né? Mas pode colocar Frei Gilson, gosto. Me fale uma bebida. Água. Olha, já sabia qual era a pergunta e realmente concordo com você. É. O que as pessoas subestimam no empreendedorismo? Que deveria ser mais reconhecido. Aquilo que eu te falei, é o atendimento ao cliente, né? O potencial do cliente. Olhar o cliente, bater o olho, né? Ele chegou de Havaianas, você subestima ele. Promoção tá ali. Depois que acabar o nosso podcast, eu vou te contar uma história de uma loja famosíssima aqui em Valadares. Eu vou te contar outra. Você não vai acreditar a bobeira que essa moça deu. O atendimento ali, ó. Ali, eu chego de Havaiana, a promoção é ali. E o outro chega todo elegante. Vem cá, tu aceita um champanhe? Às vezes o que chega de chinelo, a que chega de chinelo, às vezes tem até mais condições que Vamos atender todo mundo bem, gente. O que é ser mulher pra você? Nossa, ser mulher, gente, é uma sobrecarga tremenda, mas também é uma bênção, privilégio. Ser mulher, a mulher que dá a luz aos filhos, né? A mulher que é é a base da casa, ela cuida de tudo. Ser mulher é uma dádiva. O que é beleza pra você? Acho que beleza está muito ligada ao nosso interior. Se você tiver com o interior legal, você vai se cuidar, você vai andar bonito. Se você não estiver bem emocionalmente, você não consegue cuidar também do externo. Quem é Ana Roveda? Ana Roveda é uma menina... Menina não, mulher, né, gente? Menina... Não, é lógico, sempre vai ser menina. Não, mulher... Otimista, engraçada... Segundo os meus amigos, tá? A gente não tô... Se os amigos falaram, é porque... Os amigos falam. É uma pessoa otimista, engraçada, bem realista, aventureira, corajosa, não tem medo. E tá aí na luta, né? Vamos ver o que vai dar. O que é dinheiro pra você? Dinheiro é algo essencial hoje pra manutenção da qualidade de vida. O que é qualidade de vida pra você? Qualidade de vida, pra mim, é geladeira cheia lá em casa, meus filhos brincando, meu esposo em casa, a gente descansando. Final de semana, pra mim, com a minha família, é tudo. A gente sentar no sofá, ali, colocar uma pipoquinha, um filme, nós quatro ali. Isso, pra mim, é qualidade de vida, tá? Tem algo muito impactante na sua vida e que eu acho que ela é algo muito valioso, porque você é muito nova. E mesmo ainda mais nova do que você é hoje, você optou em seguir um caminho que eu tenho certeza que, às vezes, me corrija se eu estiver errado, muitas das suas amigas com a mesma idade que você tem não seguiriam, não seguiram e nem querem seguir. Que é o caminho do casamento. Por quê? Você, com todo respeito, claro, muito bonita, chama muita atenção, já tinha uma vida, imagino, uma vida estabilizada, que tinha condições de poder fazer uma viagem, de sempre estar com as suas amigas, de ir nos melhores shows, nos melhores restaurantes. Você optou, e a gente sabe que é algo muito divino isso, que Deus te enviou um homem que você enxergou nele um futuro e um caráter necessário para ser o seu marido, cuidar de você e cuidar dos seus filhos. Você optou por esse caminho aliado, claro, a uma força divina. E é um caminho que muitas pessoas hoje banalizam, ainda mais com a idade que você tinha, que você era mais nova do que você é hoje, e muitas pessoas renegam, muitas pessoas não querem. Eu imagino que você deve ter muitas amigas ou conhecidas mulheres que não querem isso de jeito nenhum. E da mesma forma, por outro lado, muitos homens às vezes estão no relacionamento e querem enrolar o maior tempo possível para não casar, ou os que estão solteiros querem morrer solteiros, não querem ter ninguém. Onde eu quero chegar? Da onde você acha que veio
essa essência de, mesmo tão nova, de ter várias outras oportunidades de vida, seguir o caminho divino? Luiz, só existe um caminho. Você tem que deixar ali Deus, ele falar no seu coração. Eu já sabia, quando eu conheci meu esposo, eu já sabia que eu ia casar com ele. Né? A gente conheceu na faculdade. E tem dois caminhos. Ou você vai pra curtição, ou você pega com Deus ali e segue uma vida. Eu já tinha tido a primeira experiência, né, dessa fase de solteira, de curtição, de balada. Não foi algo que me deixou feliz, me deixava triste. Eu não era feliz. Então, eu escolhi esse outro lado, esse outro caminho, né? Você seguir, porque é uma vida... É muito válido, é muito prazeroso você ter paz, você viver num relacionamento que não tem mentira, que não tem briga, que não tem, você não vive com medo. Então, é tão bom você viver na presença de Deus, você escolher aqui, porque aquilo é uma escolha. Porque o mundo ele te chama todo dia, te convida todo dia, né? Seja através de um drink que você começa e tal, daqui a pouco você tá em balada, nada contra quem vai, né? Claro. Cada um com a sua... Mas, pra mim, o que me faz feliz hoje é essa tranquilidade de estar num relacionamento com fidelidade, com segurança, com essa paz de viver sem brigar, sabe? Aquela... o espírito familiar mesmo, né? Esse ministério da família, isso pra mim, isso me deixa muito feliz. Eu vi que esse caminho era um caminho que eu ia ficar bem, que eu ia estar feliz, principalmente com esse histórico que eu tive aí dessas perdas muito novas, né? A depressão já, ó, crau em mim ali. Então, pra sair disso aí, eu queria muito ter essa vida estabilizada e hoje eu sou muito feliz. Graças a Deus, meu marido é uma bênção de Deus. Amém. É mesmo? Tá puxando essa Merece um Oscar, coitado. Muitas pessoas... Agora nós vamos voltar lá no início do nosso bate-papo. Muitas pessoas não sabem o que é depressão. O que é depressão? Depressão, ela é assim. Eu tenho a depressão desde um pouco mais nova. Começou quando eu perdi minha avó, né? Que foi que me criou. Ela e minha mãe. Então, Sim. quando eu perdi minha avó, eu não sabia que isso era depressão, mas já era. Então, hoje que eu identifiquei depois de muito tempo de terapia, a depressão, ela é silenciosa. Ela te pega e ela sempre vai nas pessoas mais alegres. Você pode perceber. Se a pessoa ri muito, faz muita piada, é muito engraçada. Mas se você observar ali, às vezes ela carrega algo dentro dela, né? E ela traz alegria para você, mas ela guarda a tristeza dela. A depressão, ela é silenciosa, né? Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não quer sair da cama. E se acontece qualquer coisa, algum gatilho, alguma coisa, né? Uma perca, uma traição, assim, não de relacionamento, né? Sim. Para quem tem, às vezes, uma amizade que se quebra, uma parceria, várias coisas, uma decepção. Aquilo ali te joga na cama, você fica ali. Mas se você acordar e ver que aquilo ali é uma batalha espiritual, que aquilo ali é o inimigo querendo te derrubar, mas aquilo não tem poder sobre você, você levanta. Entendeu? Aquele espírito da depressão ele te domina, mas se você se levantar, orar e pedir a Deus e repreender e tomar posse, né, daquilo que Deus te deu, você levantar e falar, eu não aceito isso em mim, eu repreendo todo espírito de depressão, espírito, né, de suicídio. Então, você se levanta e você vê que aquilo é um ataque. Aí você começa a ter o discernimento, aquilo que eu te falei, o discernimento espiritual. Porque muita gente, né, claro que muita gente não acredita, né, mas para quem é cristão, a gente vê que aquilo ali é uma batalha. Então, você tá caindo no chão, o inimigo te atingiu ali, mas se você acordar e perceber que aquilo é uma jogada do inimigo para te derrubar, você consegue levantar. Defina a sua vida com uma palavra. Minha vida eu acho que é uma jornada, né? Defina a sua história com uma frase. Nossa, uma frase. Eu acho que a frase da minha vida pode ser: tudo posso naquele que me fortalece. Defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa com uma palavra? Legal. E foi mais do que legal ter você Foi aqui. muito bom. Ter eternizado a sua história como mulher, como mãe, como filha e como empresária magnífica e que abrilhanta esse cenário
tão magnífico de Você que é governador. magnífico, me convidou. Não, abrilhanta com esse seu sorriso, com esse seu brilhantismo e com essa sua alegria, Obrigada. que é muito salutar, principalmente nos tempos atuais. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço, Foi uma honra ter Luiz. você aqui. Prazer foi meu. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, você também. Tamo junto, Ana Roveda. O Resenha Cast de hoje, o primeiro deste mês de dezembro, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.